A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, por sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu queridíssimo irmão e irmã, estamos aqui para um vídeo de apologética bíblica refutando as heresias atuais. Eu não vou dizer nem algum tipo de heresia, são todas. Todas que acusam, né, nesse ponto que eu vou abordar com vocês nesse vídeo, né, de hoje. Muito bem. Um protestante disse uma vez que os padres e o Papa inventaram de o vinho consagrado ser o corpo de Jesus, seu sangue de Jesus, só para encher a cara. Esse vídeo já era para eu ter trazido há muito tempo atrás, no tempo das refutações. Mas eu acabei me esquecendo e lembrando quando eu ouvi esses dias um herege, não é, falar isso. Vejam só, usando esse termo bíblico das Sagradas Escrituras, que o Papa e os padres e os bispos católicos inventaram, que é o sangue de Jesus só para encher a cara de vinho. Vejam só, que não passava de uns beberrões. Veja a acusação herética desse herege. E usou esse verso bíblico de Lucas 1:15, que diz assim: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem cerveja, desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ora, esse versículo atribuído a João Batista em Lucas 1:16 quer dizer que João Batista ele será separado 100% do convívio dos outros humanos. Aonde foi que João Batista apareceu? Descreve os evangelhos num deserto. O que era que João Batista se alimentava? Diz as Sagradas Escrituras, do quê? De mel silvestre e gafanhoto. Então logo nós estamos vendo que isso aqui não quer dizer que João Batista não pudesse tomar uma taça de vinho. Claro, um copo de vinho, porque não havia taça naquela época. Modo de falar. Então, não quer dizer que João Batista não provasse, mas quer dizer que João Batista ele era separado, ele era do deserto, como hoje é os monges do deserto. Está entendendo? Esse vinho e cerveja aqui está se referindo a embriaguez. Irmão Fábio, é pecado tomar um copo de vinho? Se você se embriaga, é. Irmão Fábio, é pecado tomar uma colher de vinho? Se você se embriaga, é. Meus irmãos, o que as Sagradas Escrituras condena não é o beber a bebida alcoólica, é a embriaguez. Aonde é que está dizendo que só apenas provar a bebida alcoólica não herdará o reino dos céus em nenhum lugar? Mas veja que as Sagradas Escrituras traz nos seus relatos, principalmente no Novo Testamento, quem não herdará o reino dos céus é os que se embriagam. O pecado está na embriaguez. Se o sujeito toma uma garrafa de cerveja e não se embriaga, é pecado, irmão Fábio? Não. Se o sujeito toma uma garrafa de vinho e não se embriaga, é pecado, irmão Fábio? Não. Porque o pecado está na embriaguez. Acabei de usar que se uma colher de vinho te embriaga, não pode tomar. Tu está compreendendo? Que o pecado está na embriaguez? Você entende que Deus ama o pecador menos o pecado que ele comete? Está compreendendo que os protestantes não entendem de nada? Só sabem distorcer as Sagradas Escrituras, chama os padres de beberrões que enchem a cara de vinho. Meu querido, não é vinho, é o sangue de Jesus. Veja, Jesus disse, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. E só na Igreja Católica Apostólica Romana tem o sangue de Jesus. Mas para eles, hereges, é vinho. Mas veja, eu estou com um texto aqui na tela que você está vendo, eu estou com a Bíblia de tradução protestante, porque esses hereges dizem que Jesus, em Caná da Galileia, transformou água em que suco de uva. E eu vou mostrar para você na Bíblia, na tradução deles, que transformou foi em vinho, não foi em uva não, suco de uva não.
Nós estamos aqui com um relato. Nós estamos aqui com um relato, meus irmãos, que vocês estão vendo na tela. É 1 Timóteo 5:17. Paulo, que ordena São Timóteo, jovem bispo, está dando uma catequese para ele, como ele deve catequizar, não é, os seus diocesanos, né, e os demais presbíteros do seu clero, os padres. Hoje é para os padres, porque o presbítero é o padre. O presbítero aqui eram os bispos, né? Porque foi logo do ancião traduzido para o grego, dando presbítero aos bispos. Muito bem, mas presbítero hoje é os padres, né? Porque o magistério ele é composto pelo episcopado, né? Pelo presbiterado e pelo diaconato. Então, presbiterado compete quem? Os padres. Os presbíteros, vamos lá ao texto. Os presbíteros que desempenham bem o encargo de presidir, veja, o presidente da missa, preside. Veja, preside, os que celebram a missa. Preside, sejam honrados com dupla remuneração, principalmente os que trabalham na pregação. Veja aí. Veja aí a homilia. E no ensino, o que é que o presbítero tem que ensinar? O que é que o padre tem que ensinar para os seus paroquianos? Tem que presidir bem, ele tem que ser honrado, né? Com dupla remuneração, principalmente no trabalho da pregação. Tem que saber o que pregar, tem que ensinar os sacramentos, tem que ensinar a doutrina para as suas ovelhas. É isso que Paulo está ministrando o jovem bispo. E veja que não aparece no singular, aparece para os demais. Os presbíteros, veja, os presbíteros, não está sendo dirigida a carta apenas para uma pessoa em si, mas para todos os padres. Continua a Sagrada Escritura. Pois diz a Escritura, não atarás a boca ao boi quando ele pisa o grão. E ainda, o operário é digno do seu salário. Aí tem pessoas, aí veja, aqui é o dízimo. Não temos dízimo no Novo Testamento, essa aqui é a realidade. Nem os apóstolos, nem Jesus exigiu para a religião cristã dízimos. Mas Paulo fala nas ofertas aos coríntios, não é? Dízimo quer dizer 10ª parte. Então o dízimo da Igreja Católica não é 10ª parte. Você dá o que quer, o teu coração manda. Não é o pé da letra 10ª parte. Então é uma espécie de uma oferta que é denominada dízimo. Mas é uma oferta. De qualquer maneira, é uma oferta. Então está dizendo aqui que o padre, ele precisa da nossa ajuda. Aqui, ó. O operário é digno do seu salário. Lucas 10:7. Foi o próprio Jesus que disse isso. Então os padres, eles necessitam da nossa ajuda. Com aquele que nós contribuímos, as ofertas, o dízimo, não é? Por isso que tem diocese que você tem que dar uma taxa para batizar a criança, uma taxa, né, para o casamento, porque a igreja precisa, o padre precisa viver, precisa pagar a luz, precisa pagar a água, para que ele é digno do salário, do que? De que nós possamos ajudar o nosso pároco, a nossa paróquia, deixar de ser mão de vaca, isso é a realidade. Versículo 19. Não recebas acusação contra um presbítero, senão por 2 ou 3 testemunhas, nem contra o padre, nem contra o bispo. Porque o presbítero, o padre, ele é santo, porque ele oferece o pão de seu Deus para nós. Capítulo 21 de Levítico, versículo 9. Terás, pois, o sacerdote por santo, porque ele oferece o pão de teu Deus. Ele será santo para ti, porque eu, Senhor, vosso Deus, o santifico. É Deus falando, veja aí. Então o próprio Senhor Deus está dizendo, terás todo sacerdote por santo. Porque ele oferece o pão de seu Deus, o pão vivo, Cristo vivo na Eucaristia. Por isso ele é santo, é o sacramento da ordem que é maior do que ele. Não importa se ele é pecador, se ele é santo, importa que ele tem que ser santo para nós, porque ele nos dá a salvação. A salvação vem para nós através de suas mãos, Cristo vivo na Eucaristia. E como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. Aí está. Então o sacerdote é santo por isso, meus irmãos. Isso não quer dizer que ele não viva a santidade também. Sim. É o dever do pastor das ovelhas.
Versículo 20. Aos que faltam as suas obrigações, repreende-os diante de todos, para que também os demais se atemorizem. Esse negócio de repreender no meio de todos era na igreja primitiva. Mas nós podemos chamar e conversar, dialogar, chegar a um acordo. Veja, aos que faltam as suas obrigações, o quê? Muitas coisas. As celebrações, nas capelas, não é? A unção dos enfermos para os doentes. Olha, é assim a doutrina, e a doutrina foi feita, organizada, criada por Cristo para ser cumprida. Não é? Então, quer dizer, temos que ajudar, mais ajudar do que repreender, essa é a realidade. Versículo 21. Eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos escolhidos, a que guardes essas regras, sem prevenção, nada fazendo por espírito de parcialidade. Essas regras são regras doutrinárias, que São Paulo está dando aqui tanto para os bispos como para os padres, não é? Então são regras doutrinárias. Vamos ao verso que nós queremos chegar. Vamos mais um verso, né? Aqui o 22. A ninguém impõe as mãos inconsideradamente. A questão das ordenações, né? As ordenações. Então, só quem é ordenado é aqueles que estão aptos ao sacerdócio, ao episcopado, para os bispos não sair ordenando por aí, para não fazer como fez, não é? Os bispos da Inglaterra com o anglicanismo que é hoje. Em outros lugares que se separaram da Santa Sé, de Roma, da Igreja de Roma, e saíram ordenando outros bispos. São o quê? Isso são ordenações que não têm sucessão apostólica, como os véteros católicos não têm sucessão apostólica, porque romperam com a Santa Sé, romperam com o Papa. Então, esse sacramento da ordem deles são falsos, não são legítimos. Então, isso aqui São Paulo está dizendo, cuidado, porque fora da sucessão apostólica, se você ordenar, você está se tornando cúmplice dos pecados alheios. Isso é um pecado. E é o pecado do quê? Isso é um pecado terrível. Porque é o pecado que perdeu a sucessão apostólica. Né? Fora da sucessão apostólica, isso é pecado. É um pecado aí. Veja aí. Foi excomungado automaticamente. É um pecado. Muito bem. Segue-se o versículo. Agora está aí o versículo que nós queremos refutar os hereges que dizem que os padres e o Papa e os bispos são beberrões de vinho. Veja aí, meus irmãos. A Bíblia Sagrada está mandando o padre beber um pouco de vinho e o bispo. Versículo 23. Vamos lá. Não continueis a beber só água, mas toma também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes indisposições. Está aí. Esse versículo é para quem, meus irmãos? É para os bispos e para os padres. Veja aqui. Aqui, esse versículo bíblico está dizendo um pouco de vinho, porque um pouco de vinho não vai embriagar. Entende? O pecado está na embriaguez. O pecado é o embriagar. O pecado não é o beber. O pecado é o embriagar. Entende? O pecado está na embriaguez. O livro da sabedoria ainda diz que o vinho bebido moderadamente é a alegria do homem. Olha aí. O vinho bebido moderadamente, pouco. O que é moderado? Não se embriagar. Então uma taça de vinho, meus irmãos, se não embriaga ninguém, não é pecado. Mesmo jeito, um copo de cerveja. O pecado está na embriaguez. É isso que os hereges não entendem o que diz as Escrituras. Veja que São Paulo está mandando os bispos beber vinho, um pouco de vinho. Porque um pouco de vinho não vai embriagar. Mas os hereges são o contrário às Escrituras.
Os hereges não compreendem as Escrituras. Os hereges só sabem distorcer as Escrituras. Segundo de Pedro 3,16. Deturpo para suas próprias condenações. É o que você está vendo. Por isso que a capa desse vídeo, quando você chegou até esse vídeo pela capa, está escrito lá o quê? Pastor da cachaça. De um lado. Do outro lado está o quê? Sangue de Cristo. Entende? Eles falam e eles mesmos enchem a pança de cachaça. Eles falam para os seus clientes que não podem nem cheirar porque é pecado e eles enchem a pança de cachaça. Macaco não dá fé do rabo. Entende? Eles dizem também que Jesus transformou em João 2, transformou água em que suco de uva. Eu estou aqui com a Bíblia deles aqui, ó. Essa tábua aqui que falta 7 livros e falta os capítulos 13 e 14 de Daniel e os acréscimos de Esther. Olha só, meus irmãos, eu estou aqui com a Bíblia deles revista, corrigida e atualizada. Olha o que diz aqui no versículo 9, olha só. João 2,9. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho. Transformada em quê? Transformada em vinho. Aqui está. Não dá para vocês verem, mas se você tem a Bíblia protestante revista e atualizada, deixa eu ver. Revista e atualizada, isso mesmo. Revista e atualizada. João Ferreira de Almeida. No capítulo 2 de João, versículo 9, aparece o termo vinho. Agora vamos ver esse versículo aí, nesse mesmo texto aí de 1 Timóteo 5, 23. Vamos ver se tem de aparecer aí também, se manda beber um pouco de vinho ou se adulterar. Vamos ver. É difícil até de encontrar porque é muito fina para passar as folhas. Segunda Timóteo, 1 Timóteo 5, 23. 1 Timóteo 5, 23. Bíblia de tradução protestante. Presta atenção, Brasil. Não continueis a beber somente água. Usa um pouco de vinho. Não diz o termo beber, mas diz usa um pouco de vinho. Aí. Aparece também aqui o termo vinho. Então, logo nós estamos vendo que eles contradizem até a tábua deles. Eles contradizem, meus irmãos, até o tal do livro deles. Entende que adulteram num canto e adulteram no outro? Nunca você vai ver esse ensinamento protestante ser ensinado pela doutrina católica. Você está compreendendo? Ali em João 2, era um casamento. O casamento judaico durava uma semana. Era 8 dias de festividade. O mestre Sala diz, é costume dar primeiro o vinho bom. Quando, na tradução original, e na católica está assim, é costume servir primeiro o vinho bom. Quando os convidados já estão embriagados, aqui não tem embriagado. Na protestante eles tiraram o termo embriagados. Quando eu acabei de ler aqui, veja. Vamos ver o que eles colocaram no lugar de embriagados. Eles colocaram no lugar de embriagados o seguinte. Eles colocaram assim. Todos tomam primeiro o bom vinho. E quando já beberam fartamente, colocaram fartamente no lugar de embriagados. Fartamente. Então eles tiraram embriagados para dizer o quê? Que é o que suco de uva. Sai do meio, hereges, como diz a outra lá. Então veja só. A Sagrada Escritura é clara. Vinho que embriaga. É costume servir o vinho, primeiro o vinho bom. Quando os convidados já estão embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o melhor vinho para depois. Jesus transformou, meus irmãos, 600 litros de água em vinho para 8 dias. E até Jesus, diz o contexto tradicionalista, que até Jesus provou do vinho que ele transformou em água.
Ué, até o próprio Cristo que disse que era seu sangue, o vinho consagrado, tomou dele também. Na instituição de Lucas capítulo, na instituição da Eucaristia, em Lucas capítulo 22, versículo 19. Então nós estamos vendo aqui, está refutado, arrancando o mal pela raiz. Está aqui na Bíblia, onde São Paulo manda os padres e os bispos beber um pouco de vinho. Agora eu quero chegar a outro ponto essencial. Os caras que andam enchendo a cara, como diz aqui no Nordeste, o tolé, fica dizendo, eu posso tomar vinho tanto que eu quiser, o padre também toma. Peraí, esses hereges católicos que andam se embriagando, deixa eu dar um recadinho para eles. Eles não podem escapar dessa também não. Já disse a lei nos hereges protestantes, agora nos católicos. Preste atenção. Quando eu recém-convertido ao protestantismo no ano de 2008, eu cuidei em São Paulo do vinho canônico, né? O padre me colocou, vários dias eu ia à missa, como eu chegava antes, ele colocava para eu fazer trabalhar nessa parte aí. Por exemplo, tirar a rolha da garrafa, que era muito duro para tirar. E ali, na garrafa, eu lia eu lia o que estava ali escrito naquela garrafa. E o que estava escrito naquela garrafa é que aquele vinho é o vinho canônico, feito especialmente para a igreja, como as hóstias são feitas para a igreja. E ali dizia que aquele vinho tem apenas 2% de álcool. Aí chega os beberrões e enche a cara de cachaça desses vinhos mundanos que são iguais, tem o mesmo teor da cachaça, né? Aí dizem, eu bebo porque o padre bebe, olha. Né? Eu bebo porque o padre bebe, aí enche a cara. Vejam aí, meus irmãos. Veja aí a má interpretações satânica por mundanos que fazem uma besteira dessa, cometem uma atrocidade infeliz dessa, de dizer, eu posso encher a cara, que o padre também enche, ele está lá no altar bebendo vinho, olha aí. Um pouco de vinho canônico desse tanto, que se deixou de ser vinho para ser sangue de Cristo com 2% de álcool dentro. Vejam só, meus irmãos. Vejam o que o mundo desenha da Igreja de Cristo. O que o mundo fala dela. Pai, se o mundo os odeia, é porque o mundo odiou primeiro a mim. Olha aí. Se o mundo vos odeia, é porque o mundo odiou primeiro a mim. Veja aí. Veja o que Jesus diz na sua oração ao Pai. Se essa igreja é odiada por este mundo, que não quer ela, quer tirá-la de qualquer jeito aqui, assassinando, matando, destruindo, botando fogo nos seus templos, violando as leis divinas dela, como o aborto é uma violação, uma aberração contra a moral judaico-cristã, e aí o mundo não odeia? Colocam fogo com os padres e os fiéis dentro dos templos? O mundo não odeia? E pior vai ficar, meus irmãos. Mas oremos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, tão perseguido por os que se dizem católicos e não o são. Não o são. Lembre-se que Judas Iscariote era um apóstolo, mas não era apóstolo. Jesus chamou de filho da perdição. No entanto, um era um demônio. Olha o que Jesus disse, para você ter uma ideia. Então, nem todos que se dizem católicos são verdadeiros católicos. Então, aqui eu mostrei até o versículo, tem mais versículo para frente, não é? Aqui, dois últimos versículos. Os pecados dos homens, às vezes, são conhecidos já antes de serem levados a juízo, o juízo particular, antes de morrer, porque são revelados, arrependidos e revelados no sacramento da confissão. Outras vezes serão depois, porque não se confessaram, então vai levar para juízo, né, arriscado a ser condenado aos infernos. Então aqui está refutado o pastor da cachaça, né? Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês, se inscreva, compartilhe, o Pix está aí, nos ajude, faça sua contribuição, ajude a esse pequeno apostolado a crescer. Deus abençoe vocês e até o próximo vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a